José Carlos Martins, Web Rádio Morada do Som. Boa tarde, Pablo. O ano passado você acabou fazendo gols pelo Guarani quando precisou de você jogando lá na frente. Você já conversou com o Alan e falou com ele sobre a sua preferência, se é jogar como lateral ou se é atuar como um jogador de frente e que faz gol como você fez em jogos decisivos pelo Guarani o ano passado? Obrigado. Bom, eu comentei sim com a chegada do Alan, a gente teve uma pequena conversa, eu expliquei para ele qual seria o pensamento dele em relação à minha utilização. Ele falou, aonde você se sente à vontade? Eu falei, professor, eu me sinto à vontade jogando, né? Independente se jogar de lateral ou atacante, eu me sinto muito bem à vontade. Ele falou assim, mas onde você se sente bem? Eu falei, o meu futebol cresceu muito, muito, muito quando, joguei na linha da frente, consegui fazer gols, dar assistências. Ele falou, pronto. Então, assim, esse é o meu pensamento de utilizar onde você se sente mais à vontade. Então, essa conversa já teve. Oswaldo Luiz, EPTV. Boa tarde, Pablo. Em 2020, você atuou tanto na primeira linha quanto na segunda. Numa nova temporada, num novo trabalho, um início de trabalho, você prefere definir uma posição ou para você não te incomoda essa questão de ser meio que um coringa? Cara, se eu falar para você igual na pergunta passada, eu defini, eu me sinto mais à vontade, meu futebol cresceu jogando na linha da frente. Mas para um treinador, você ter um jogador que nem você mesmo disse, um coringa, um jogador que você olha para o banco, você olha para dentro de campo e você tem outras funções que ele possa fazer, isso aí ajuda ao treinador e para o atleta, como eu, né? Eu quero sempre estar jogando, sempre estar dentro de campo, então isso daí é uma coisa boa, né? Eu não posso dizer que seria uma coisa ruim. Me sinto à vontade, meu futebol cresceu na linha da frente, mas assim, quando precisar e se eu tiver necessidade de jogar na linha de trás, eu vou jogar. Uma outra questão que eu faço em relação à parte tática, você e o Matheus Ludic já atuaram juntos, obviamente, mas era uma outra filosofia de trabalho. Você já conversou a esse respeito com o Alan e você e o Ludic juntos, no sentido de encaixar realmente uma forma de jogar daquele lado direito do Guarani, ou já houve uma conversa e o Alan já sinalizou que é um ou outro ali na posição? Não, em relação a um ou outro, essa conversa com o Alan não teve. Até porque é tudo novo, né? Ele está conhecendo todos os atletas, como me conhecendo, como conhecendo o Ludic, enfim. Claro que se for uma opção dele de ter a dobradinha, ou se for isso daí não cabe mais a mim, né? O que eu sempre digo é que eu quero estar sempre jogando, quero estar sempre ajudando a equipe do Guarani, e isso daí já não cabe a mim, e sim a ele, né? A decisão é dele. Bom, deixa eu fazer mais algumas perguntas aqui, se o Ortiz autorizar e abrir uma exceção aí, até para a gente ganhar um material um pouco mais consistente para todos os colegas, evidentemente. Eu queria saber do Pablo da permanência dele no Guarani. Eu pelo menos soube que teria havido uma outra sondagem, algumas sondagens. Por que ele optou em continuar no Guarani? Cara, de verdade, existiu sim sondagens, existiu algumas coisas concretas, enfim. Se eu for colocar aqui e pontuar, isso daí não vem ao caso, né? Mas que existiu, mas assim, foi o que eu sempre disse antes. Meu desejo de ficar era grande, a minha vontade de permanecer na equipe do Guarani, terminar com os meus objetivos que eu tenho, pessoais, em termos. Então isso culminou eu ficar, né? Culminou eu estar perto de casa, culminou eu estar com a minha família, mas o principal é eu me sentir à vontade, eu me sentir acolhido pela torcida, né? E pelas pessoas em que torcem por mim, enfim, isso daí pesou muito, né? E também quero abordar a questão da regularidade do time. O time viveu meio que uma montanha-russa em 2020. Campeonato Paulista muito bem, depois mal, depois o Brasileiro mal, depois bem, depois mal. Se talvez tenha sido a falta de regularidade o grande adversário, além obviamente dos em campo, que o Guarani enfrentou em 2020 e precisa superar em 2021. Cara, se você colocar até meio clichê, né, dizer, né, que a Covid nos atrapalhou, tanto no Paulistão quanto no Brasileiro. Se eu falar para você que no Paulistão a gente estava naquela ascensão, tinha acabado de ganhar o derby,
e tinha certeza absoluta que a classificação era questão de poucos dias, enfim. Mas aí veio a paralisação e depois, quando o campeonato voltou, não classificamos. Esse é um ponto. No brasileiro também começamos ruins e depois tivemos uma ascensão, tivemos resultados positivos, conseguimos brigar lá em cima e depois novamente a Covid nos atrapalhou. Isso não é uma desculpa, isso é uma coisa que todos estão vivendo, mas você dizer que realmente a regularidade, isso nos atrapalhou. Claro que a Covid nos atrapalhou, mas assim, se em todos os momentos tivesse uma regularidade, tivesse um pico lá em cima de sempre estar bem, as coisas iriam acontecer naturalmente. E o nosso ano hoje, né, de 2021, é entender as nossas limitações, entender que é tudo novo, entender que é um planejamento tudo novo, enfim, mas é brigar por coisas grandes, brigar por entender que a camisa do Guarani é pesada e as pessoas têm que respeitar como nós respeitamos e daremos o nosso máximo em todos os momentos. Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Tudo bem, Pablo? Minha pergunta é para você que já conhece o Guarani, que foi formado nas categorias de base do Guarani. Como é a pressão de entrar num ano em que o Guarani já há algum tempo não consegue avançar de fase no Campeonato Paulista, já há algum tempo não frequenta a Série A? Como é que é essa pressão de tentar fazer um bom campeonato, disputar um mata-mata e de tentar buscar o acesso de maneira efetiva em 2021? Bom, como você mesmo disse, eu conheço realmente o clube, sei o peso que é a camisa do Guarani, então a pressão, a dificuldade, isso daí é desde o campeonato de juniores até o profissional. Então, só de você vestir esse manto, essa camisa, isso daí já é uma responsabilidade a mais. E entender que se você disputar campeonatos de nível grande, como o Guarani disputa, isso é entender que temos que estar brigando sempre lá em cima. Claro, sabendo das nossas dificuldades, mas assim, essa responsabilidade desde dos mais velhos, tanto os meninos da base, então eles sabem que só de você vestir isso daí é uma responsabilidade grande. Júri Nascimento, Rádio Bandeirantes. Pablo, você que vai para mais um Campeonato Paulista, com base na sua experiência nas outras competições, o que o torcedor pode esperar do Guarani nesta edição do Paulistão? Um time com metas ousadas ou então com objetivos mais cautelosos pensando em 2021? Eu procuro dizer o Pablo, né? Todas as vezes que eu particularmente coloquei metas, coloquei objetivos grandes, independente do que eu conquistei, alguns objetivos pessoais deram certo, né? E o que eu estou dizendo é que nessa temporada, eu digo, do Guarani, é entender as nossas dificuldades, entender o campeonato, entender que já faz bastante tempo que a gente não consegue ter um êxito grande nas competições e trabalhar da melhor forma possível para que isso e esse ano seja totalmente diferente. Então esses são os nossos objetivos. Pablo, você que foi um jogador criado nas categorias de base do Guarani, né? A gente até verifica nas suas redes sociais a tua proximidade com jogadores jovens. Como é que é essa convivência no dia a dia com esses jogadores? Você também passa conselhos? Como é que é essa relação que você tem com os jogadores que foram formados nas categorias de base do Guarani e agora estão tendo essa experiência no time profissional? Cara, eu brinco muito, né? Claro que eu deixo um ambiente muito leve, mostrando para eles que eu já passei, já tive desse lado, como muitas pessoas já tiveram, mas sempre procuro, como eu posso dizer, dar conselhos, dizer o melhor caminho, porque foi assim que eu aprendi, foi assim que me ensinaram. Então eu procuro, da melhor forma possível, ensinar, converso bastante com o Ludic, tento passar algumas orientações, mesmo não sendo de ofício a minha posição, mas por ter um pouco de maturidade, de experiência, poder passar algumas coisas para ele, enfim. A minha conversa, eu às vezes procuro estar mais com os meninos da base brincando, porque eu me espelho, enfim, por já ter passado, eu procuro sempre estar com eles brincando e passando um pouquinho da minha experiência para eles, para que eles possam estar mais tranquilos para vestir a camisa do Guarani. Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Boa tarde, Pablo. Agora, com a chegada de Alan Al no comando, você acredita que continuará atuando tanto na ponta direita quanto na lateral direita? E a chegada dele influenciou em alguma coisa no seu posicionamento? Obrigado.
Cara, é uma escolha dele. Eu deixei muito bem claro que o meu futebol cresceu jogando na linha da frente, mas que também joguei a maioria dos jogos na linha de trás. Enfim, acredito que para ele, você ter um jogador coringa, não só para ele, você ter um jogador que você faz mais posições, isso daí é mais fácil, né? De você ter uma leitura de um jogo, de você mudar um posicionamento. Claro que a escolha é dele, né? Mas assim, eu, particularmente, se fosse um treinador, optaria por ter um jogador assim. Não definir uma posição para ele, mas ter um jogador versátil, né? Que é a palavra correta.